Ciao tifoso bianconero, bentornata tifoseria bianconera. Calma. Antes de falar desse amistoso, Juventus 2, Borussia Dortmund 1, ou melhor, Borussia 1, Juventus 2, o jogo foi lá em Dortmund. Esse é o canal que fala da Juventus de Turim aí no Brasil, como você já percebeu. E eu peço a vocês o seguinte, calma, ainda não é a hora do like. Se você for inscrito do canal, fique ligado, fique esperto que nessa temporada que vai começar no final de agosto, nós vamos sortear brindes exclusivos da Juventus de Turim, tá bom? Alguns brindes vão ser colocados diretamente para nós que somos do fã-clube oficial da Juventus e, além disso, tem os brindes do Finestra e, claro, principalmente o sorteio mais aguardado da temporada, em dezembro, a camisa oficial da Juventus de Turim. Muito provavelmente essa camisa número 1 que vocês viram aí nessa partida que acabou de acabar na Alemanha. Dito isso, hoje é dia 10 de agosto de 2025. Um grande abraço a todos que comentam. Muito obrigado. Isso é importante. O YouTube entende que quanto mais comentário tiver, melhor é o vídeo e é a propaganda, é a chavinha para que o YouTube entregue esse vídeo a outros torcedores da Juventus, porque o intuito do canal é fazer com que outras pessoas que torcem para a Juventus ou que simpatizam para a Juventus possam ter um espaço aqui para falar sobre a Juventus, porque falar da Juventus é bom demais, mesmo quando às vezes a gente fica irritado, né? Muito bem, ragazzi, eu estou gravando o vídeo aqui, são exatamente 7h30 da noite, o verão é longo na Europa, e eu assisti o primeiro tempo em casa, o segundo tempo eu vi num bar, ao lado de um amigo meu, de um senhor, de nome Carmelo. Depois eu apresento para vocês o Carmelo aqui no vídeo, no canal. E vamos lá. Veja como que é a mente do ser humano. Eu sei que muita gente, não só aqui nos comentários, mas na rede social, nas páginas de perfis, Facebook, Instagram, etc, vão ficar animados e dizer, olha, gostei do que eu vi, a Juventus jogou um bom futebol, a Juventus estou começando a mudar de ideia, acho que esse time dá para extrair um pouco mais, dá para ir brigar pelo título, por que não, já que ano passado perdemos pontos bestas em casa e de repente esse ano podemos fazer melhor. Afinal de contas o Borussia é um time de respeito, não é o Bayern, mas é um time ali de respeito na história do futebol alemão e jogou inclusive o Super Mundial, né? Mas é só um amistoso. Eu mantenho sempre a coerência, né? Eu falei antes do jogo da Reggiana que eu não vou analisar o placar final, e sim o desenvolvimento da partida, o andamento da partida, que é o que conta. Esses amistosos de pré-temporadas, no meu modo de ver, é diferente, por exemplo, dos jogos de campeonato. Falando de campeonato italiano, atenção, não estou falando de Champions. Falando de campeonato italiano, o que importa são os 3 pontos. Jogou bem, jogou mal, ganhou de 1-0 jogando mal, o que importa são os 3 pontos. Quanto mais pontos você fazer, você leva o título italiano. E eu quero voltar a ser campeão italiano. Eu não cansei de ganhar 9 títulos, que fosse 15, que fosse 20. Agora estamos aí 5 anos sem ganhar e vendo os outros ganhar. Então, para ganhar o campeonato italiano, é necessário 3 pontos. Não importa se vai jogar bem ou não. Para jogar a Champions é um outro discurso, é uma outra conversa. Para jogar a Champions você tem que jogar com um preparo melhor, não só físico, mas mental e principalmente tático. Você tem que jogar melhor. Você tem que ter um jogo, tem que ter um padrão, tem que ter uma efetividade, tem que jogar para o ataque, como a gente fala aqui na Europa, de rosto aberto, de viso aberto, porque senão você é engolido pelos times europeus, tá? Mas aí é um outro discurso, eu estou falando do campeonato italiano, né? O que vai contar para mim é a partida inicial contra o Parma, por exemplo, que é o primeiro jogo. É isso que vai contar para mim, não é o jogo de hoje. Se a Juventus tivesse perdido do Borussia, eu ia falar a mesma coisa. Como a Juventus ganhou, eu vou falar a mesma coisa. A gente não sabe, isso vale para o lado de lá. E se o treinador do Borussia falou assim, ó, rapaziada,
vamos pegar devagar, andamos calmo, não vamos entrar para dividir bola, vamos só, né, ganhar ritmo, é um jogo treino, não vale nada. E aí entra um erro importante mental na cabeça do torcedor. O torcedor vê esse tipo de placar, pô, o Juventus ganhou de 2-1 do Borussia, jogou bem e foi lá. O torcedor cria uma ilusão, não é a Juventus que está criando a ilusão, é o torcedor. O torcedor cria a ilusão que o time está preparado, e aí chega na primeira rodada, empata com o Parma, o torcedor vai falar assim, aquela Juventus me iludiu. Não, você se iludiu. Porque amistoso não é jogo oficial. Se fosse o Mundial, se fosse a Champions, o Borussia entrar com uma intensidade maior. E a Juventus também entrar com uma intensidade maior. Mas a gente não pode falar de algo que não aconteceu. Não foi um jogo oficial. O que aconteceu foi um amistoso. E para que serve o amistoso? Eu vou falar sempre isso, eu falo isso há anos. O amistoso serve para você estar preparado para a estreia do campeonato. Ou melhor, os amistosos, no caso no plural. Preparado em que sentido? Fisicamente, principalmente. Porque você não pode ficar um mês treinando para jogar a estreia contra o Parma, entrar frio. Não, você tem que fazer 2, 3 jogos para começar a entrar no clima, no ritmo de uma partida de futebol. Quem é atleta sabe o que eu estou falando, independente do esporte que pratica. Então é para isso que servem os amistosos. O amistoso não é para ver se o time está bom ou está mal, se vai disputar para título ou vai disputar para não cair. Não é para isso que serve amistoso. Mas a nós, torcedores, a mente humana vai atrelar o quê? A vitória de 2-1 e vai estar tudo bem, tudo maravilhoso. Cuidado com essa pegadinha, porque o futebol é traiçoeiro. Dito isso, falando um pouco da partida, porque não do resultado, eu falei antes do jogo da Reggiana que eu ia analisar se tinha ideia de jogo, se você podia extrair algo de alguns jogadores e tudo mais. O Jonathan David continuou, foi o mesmo da semana passada, me deixou uma boa impressão, ainda é uma incógnita, mas muito mais para positivo do que para negativo. E um grande Cambiasso. Olha aí um jogador jovem, italiano, e que a Juventus está valorizando e não vai vender porque o Guardiola desistiu, ainda bem. E o Cambiasso, até onde eu sei, também tirou o City da cabeça. E é melhor ele não ir para lá não, porque a coisa vai ficar feia lá, hein? Coisa lá, bom, problema deles. Cambiasso fez uma grande partida, foi uma dopieta. Quando alguém faz 2 gols é uma dopieta, quando faz 3 gols é uma tripleta. E uma grande assistência do Yildiz no segundo gol, principalmente do Cambiasso. O Bremer jogou o primeiro tempo, jogou muito bem, foi substituído no intervalo, saindo o Bremer, entra o Rugani, e entrou, depois saiu o João Mário, entrou já falar com o Luzeves, Cop Miners, enfim, foram feitas as alterações que é preciso rodar o elenco, é preciso testar os jogadores, e a Juventus jogou bem. No primeiro tempo, virou 1-0, poderia ter virado 2-0, criou uma chance com o Yildiz e uma outra com o Thuram. Tranquilamente poderia virar 2-0, ou seja, ragazzi, a Juventus criou oportunidades, como criou contra a Reggiana, não guardou, virou 1-0, mas no início do segundo tempo fez o 2-0 e liquidou a partida. Poucos apuros, o Di Gregório foi pouco exigido, às vezes que ele foi exigido ele foi bem, o goleiro deles foi mais exigido, né? Então, analisando a performance e não o resultado, porque no amistoso a gente analisa a performance, né? Principalmente quando você vai falar de valores individuais, porque é preciso analisar os valores individuais para depois analisar como esquadra, como coletivo, né? Eu vou apenas fazer um comentário em relação ao vídeo de ontem, quando eu falei assim, para ninguém achar que eu estou sendo contraditório comigo mesmo. Quando eu falei assim, olha, eu não venderia, eu sou contra vender o Miretti, seja para o Napoli ou seja para outro time, principalmente para o Napoli, que coloca lá uma cláusula anti-Juventus e principalmente por menos de 20 milhões. E teve um vídeo aí que eu falei assim, comentei, respondi alguém, comentei, eu não venderia por menos de 30 milhões. E aí eu faço um vídeo ontem dizendo que a Juventus precisa vender. São coisas diferentes. O desejo do torcedor, né? Isso vale para mim, eu sou torcedor como vocês, ninguém é melhor do que ninguém. O meu desejo como torcedor não é vender o Miretti, e se for para vender é para cima de 30 milhões. E se for para o Napoli, mais ainda.
É de 40 para cima, o De Laurentiis está com grana agora. Eu gostaria que fosse assim, mas às vezes você é condicionado pelo mercado a criar esse tipo de alternativa por causa de erros de gestões passadas, né? O Vlahovic, por exemplo, por que ninguém quer o Vlahovic? Não é que ele é um perna de pau totalmente, é por causa do que ele ganha. Quem que vai arcar com o salário dele? Isso foi um erro cometido quando foi contratado um jogador como o Vlahovic pela Fiorentina, vindo da Fiorentina, gastando um valor absurdo. Ragazzi, vocês não estão vendo, vocês estão atrás de mim aqui, tá passando, tem um pessoal passando, tem muitos turistas russos aqui, russos e ucranianos, aí eu não sei, eles ficam olhando para mim, eles veem essa língua portuguesa, acho que eles não sabem de onde eu sou, enfim, é curioso, fecha parênteses. Então, ragazzi, às vezes o mercado condiciona isso, tá? Eu não gostaria de ver o Miretti jogando em outro clube, muito menos no Napoli, tá? Não é incoerência minha, mas às vezes é obrigado a vender. Voltando para o Cambiasso, que graças a Deus vai ficar, fez uma grande partida, fez uma dupieta, e o Diz hoje foi muito bem, o Thuram foi bem, o Jonathan David ainda é uma incógnita, o Conceição foi bem, podia ter, né, sido melhor. Se ele fizesse gol, eu ia cantar a musiquinha aqui ao vivo. Mas o mais importante foi ver o Bremer de novo, aos poucos ganhando ritmo, né? E eu estou cada vez mais convicto que se ele não tivesse machucado na temporada passada, muitas partidas que nós tomamos gols bestas teriam sido evitados com o Bremer, porque o Bremer é o tipo do jogador que faz o cara que jogar do lado dele jogar melhor, né? Então a impressão do jogo de hoje para mim foi positiva, mas o que conta para mim é o jogo com o Parma em diante. Hoje, se tivéssemos ganho de 3-0, de 4-0, lindo, maravilhoso, fantástico. Mas não vai adiantar se não ganhar do Parma na primeira partida do campeonato. Tem mais amistoso da Juventus, tem um jogo contra a Nest Jam, no estádio, no Allianz Stadium, vai estar lotado. Talvez o ano que vem, esse jogo tão tradicional na nossa história, né, Juventus A contra Juventus B, seja de novo em Vilar Perosa, no reduto do Zanielli, talvez seja, tá? Estou aqui apurando essas informações. Parece que vai voltar a ser em Vilar Perosa a partir do ano que vem, parece. E depois tem a partida contra a Atalanta, que também é um amistoso do nível desse do Borussia pelo adversário. Aí, é claro que ninguém vai pôr o pé, ninguém quer machucar, mas é sempre bom analisar as ideias de jogo. Hoje eu gostei principalmente do toque de bola, foi um toque de bola consciente. O time soube sair lá de trás tocando a bola e jogando, tá? Principalmente no primeiro tempo. O Juventus, resumidamente, fez uma bela partida, ragazzi. E é claro que haverão jogos, isso já falando em nível de jogo oficial, campeonato, haverão jogos que a Juventus vai bem e não vai ganhar, e jogos que ela vai mal e vai ganhar, e vice-versa. Não, é difícil você ter uma regularidade, não é impossível, é difícil, né? Até a seleção brasileira do Parreira, quando foi campeão do mundo, fez uma belíssima partida contra a Holanda e não jogou nada na final contra a Itália e foi campeão. Não dá para jogar bem sempre, né? E não se baseiem, tá? Pelo empate com a Reggiana e muito menos pela essa grande vitória contra o Borussia. O entusiasmo, o psicológico do torcedor, e inclua-se eu que eu sou torcedor, é lógico que eu vou dormir feliz. Quantas vezes eu falei para vocês que quando a Juventus ganha um amistoso eu fico feliz. Quando eu tinha lá o troféu Team, que era 3 partidas de meia hora, eu assistia e ficava feliz quando a Juventus ganhava. Para mim, Juventus é como se fosse um membro da família. Não importa o campeonato, é bonito ver esse time ganhar em campo, porque a Juventus nasceu para jogar futebol. O grupo de estudantes, quando fundou a Juventus, fundou com o intuito de jogar futebol. Então, esse time jogando bem, a gente fica mais feliz. E hoje o time jogou bem. Não vale nada, não vale 3 pontos, mas é importante você começar a ver ideia de jogo, tá bom? Depois, lá na frente, a gente vai ver os erros e os acertos do Tudor, se o Tudor pode ser ou não treinador. Tem muita gente que não gosta, muita gente que gosta, aqui na Itália mesmo, tá dividida a coisa. Lá na frente vai ver, a gente não pode se basear por resultado. O Napoli finalmente ganhou, né? Ganhou um amistosinho aí, depois de 4 derrotas, ganhou. E o Milan hoje tomou de 4-1 do Chelsea, que é o único campeão do mundo, segundo o Infantino. Enfim, o Milan ganhou do Liverpool, perdeu do Chelsea, aí. Não se baseiem por isso, tá? Mas hoje vamos curtir essa vitória, pelo menos no psicológico de você falar, pô, ganhamos do Borussia, não empatamos com um time como a Casertana, por exemplo, tá bom? É isso por enquanto, ragazzi. E a Juventus tomou um gol no apagar das luzes, estava 2-0, tinha que tomar um golzinho.
E foi um erro infantil do Rugani, que entrou no lugar do Bremer. É importante o Rugani ganhar a minutagem. É um jogador que causa polêmica, divide opinião, mas é um bom jogador para compor o elenco, não para ser titular, né? Calma, abraço para o meu amigo Costa, o Costa que vocês já conhecem aqui no canal, quando estava na Itália, foi lá em Nápoles, representou. Que homem, senhores! O Costa estava bravo no grupo, Rugani, lixo, não sei o que, rescinde o contrato. Calma, Costa, calma, vai lustrar careca, e é um amistoso, vamos com calma. Like no Finestra, sempre Força Juve. Fino alla fine, momento cultural, ali no fundo é a Torre Talau, um símbolo da Calábria. Nos vemos, ragazzi, sempre Força Juve, fino alla fine.